pessoal, eu sou a professora Alda Soares, professora de artesanato, e vamos à terceira aula da série de vídeos sobre o craquelê, tá? Já temos aí 2 aulas gravadas que eu estou falando sobre o craquelê, né? Na Acrylex nós temos 3 produtos que nos possibilitam fazer o craquelê, tá? Já gravei 2 aulas, agora vamos à terceira e vou usar hoje o verniz craquelê, tá? Antes de começar a ensinar vocês, eu gosto sempre de falar um pouco sobre o produto, né? Porque sendo um verniz, muitas pessoas, muitos clientes das lojas, eles compram para passar, para proteger a peça depois de pintada. E esse verniz não é para isso, né? Porque às vezes a pessoa compra verniz, vou comprar esse verniz. Não é, esse é um verniz craquelê para craquelar uma peça, tá bom? Então, e ele é muito conhecido assim como o craquelê sanduíche, porque ele fica no meio de 2 tintas, tá? E o segredinho dele, eu sempre falo o segredo que o craquelê tem. Todo craquelê tem um segredinho, cada um de um jeitinho, tá? Eu já expliquei da tinta Craquelex, já expliquei do kit Craquelex Color, que é o da caixinha, e hoje eu vou falar o segredo do verniz craquelê, tá? O segredo depois que você passar esse verniz craquelê numa peça já pintada, você não pode deixar ele secar, porque se secar, ele não vai craquelar. Então o segredo é esse, o grande segredo é esse, porque geralmente a gente passa o craquelê e a gente seca, né? Acelera às vezes no secador, e esse não pode. Esse realmente o segredo dele é deixar ele molhado e você passar uma outra tinta por cima, tá? Eu vou explicar melhor no decorrer do vídeo. Eu preparei aqui uma peça de MDF, né, com a tinta acrílica fosca, que eu usei a cor verde musgo, tá? A tinta acrílica fosca da Acrylex. Nessa peça aqui eu usei o verde musgo. Então, ela está preparada, né? Foi lixada, foi pintada toda direitinho. E agora eu vou usar o verniz craquelê em cima da peça onde eu quero craquelar, tá? Vou deixar tirando um pouquinho aqui, enquanto eu vou explicar o que a gente pode usar para passar o verniz craquelê, tá bom? A gente pode usar tanto um pincel de cerdas macias, como um rolinho, tá? E qual é a diferença que vocês vão ver sobre isso? Eu vou passar o meu craquelê com esse pincel de cerdas macias, tá bom? Porque eu quero um craquelê maior. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, deixei uma peçazinha aqui, tá? Esse porta-retrato, com essa técnica desse verniz craquelê, tá bom? Então, a diferença de vocês usarem um pincel de cerdas macias ou o rolinho é que com o rolinho, você passando com o rolinho, o verniz craquelê, ele vai ficar mais miudinho, tá? E passando com o pincel, mesmo você tem que esticar esticadinho, ele fica com o craquelê um pouco maior. Então vocês podem ter essas 2 opções, vocês podem fazer aí dos 2 jeitinhos, né, para poder ver o que vocês gostam mais, né? Algumas peças vocês podem fazer com pincel, outras vocês fazem com rolinho, tá bom? Então eu vou começar a passar aqui, eu já botei aqui o craquelê, aí eu vou mostrar para vocês. Então vamos começar aqui a passar o verniz craquelê, tá? Vocês passam bem esticadinho, com pincel de cerdas macias, né, que eu falei, ou com rolinho. Eu aqui optei pelo pincel de cerdas macias. Vocês esticam bem. Vocês deixam o produto bem esticadinho, tá bom? Não tem segredo essa parte de passar, não. Vocês passam e esticam, tá? Só não deixa assim muita quantidade para ele não ficar muito aberto, que aí não fica muito bonito. Fica mais bonito ele fechadinho. Então, para estar fechadinho, vocês têm que esticar o verniz, tá? Para não ficar muito, não deixar acúmulo na peça, tá? Não tem segredo algum, é só isso daqui. Já passei tudo, ó. Tá vendo? Ele está molhado, ó. Vocês veem pelo brilho que ele tem, está molhado. E agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher uma cor que combine com a tinta de baixo, né? Fazer um contraste. A tinta de baixo eu usei o verde musgo
E agora na de cima eu vou usar o branco, tá? Da tinta acrílica fosca. Aí vocês escolhem, fazem a composição aí das cores que vocês gostam. Vou pegar a tinta branca. Eu sempre gosto na parte de cima colocar uma cor clara. Que sobressai com a cor de baixo, mas composição vocês podem fazer, tá? Aí é a mesma coisa, vocês vão pegar a tinta e vão começar a passar. Não importa a posição assim do pincel. Aqui, ó, vocês podem passar reto, vocês podem passar para o lado, não tem problema algum. Só não pode repor a tinta. Tipo, passou aqui, ó, já vê que já está craquelando, tá vendo? Se vier aqui passar mais tinta em cima, não craquela. Então vocês continuam, ó. Continua a passar, sempre com tinta no pincel, tá? Para ficar assim, uniforme, ficar igual aos craquelês. Demais, ó, vocês veem acontecer o efeito, ó. Tá vendo? É bem bonito, ó. Fica bem interessante. Já passei em toda a peça, tá? Vocês veem que ele é um craquelê, ele é instantâneo, praticamente instantâneo, tá bom? Ele começa logo a fazer o efeito de craquelar. É por isso que eu falei que esse verniz craquelê tem que estar molhado. Porque se vocês deixarem ele secar, ele não vai acontecer esse efeito aqui. Não vai acontecer nada. Vocês só vão pintar a peça, tá? Então vocês deixam ele molhado e passem a outra tinta por cima. E se vocês quiserem acelerar no secador, pode acelerar, tá? Eu tenho um secador aqui, ó. Vou dar uma acelerada só para vocês verem mais o efeito que vai ficar. Mas é a mesma coisa, ele já está bem craquelado. Ele demora um pouquinho a craquelar por completo, tá? Ele demora um pouco. Mas ele já de primeiro você já vê o efeito dele. Este é o efeito do verniz craquelê, tá? Mais um verniz, mais um craquelê que eu ensinei aí para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Se ainda ficou alguma dúvida, vocês podem tirar dúvida comigo aí, deixa a dúvida de vocês no comentário, tá? Que eu vou responder. E se inscrevam aí no meu canal, tá bom? Para novas aulas que em breve eu gravarei para vocês, tá bom? Até breve!